Então, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma das palestras do nosso 4C Mobilidade Elétrica, projeto financiado pela FAPESC, que permite que a gente possa fazer as gravações e a apresentação desse material para todos os alunos aqui do Instituto Federal e também para os alunos da Rede Estadual de Educação. Então, nós temos hoje o Yuri Lázaro de Oliveira Cunha, que é consultor, professor e pesquisador com sólida trajetória em projetos de alta complexidade, com corporações que compõem a lista dos Forbes 500, e questões como estratégia, agilidade, gestão da mudança organizacional, redesenho, gestão de processos e projetos e implantações, entre outros. Então, ele é professor da University Nottingham Business School, do Centro Paula Souza, da FGV, USP, FIA, BSP, ESPM, Belas Artes, Metodista, Unifax, Sustentare e Senac. Doutor em Mestre em Administração de Empresas pela FGV e, nos últimos anos, atuou com projetos de iniciativa nessas diferentes corporações. Então, convidamos o Yuri para falar um pouco sobre a questão dessa transformação da matriz energética, por assim dizer, para o uso da mobilidade elétrica. Yuri, muito bem-vindo e a palavra está com você. Perfeito, Fábio, obrigado pelo convite. Fala, pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês, bom estar aí com o Vale do Itajaí, Rio do Sul, cidade linda, é muito bom sempre poder estar em contato e podendo conversar e discutir de um tema tão importante aí, que é essa transição não só energética, mas uma transição que ela perpassa uma mudança muito mais profunda, que ela fala de comportamento humano, ela fala de aspectos mercadológicos, ela fala inclusive até de aspectos estéticos, né? Porque quando a gente começa a observar essa mudança que está acontecendo, ela acaba influenciando dimensões que são mais profundas dentro da perspectiva humana. E a gente está aí com essa tentando trazer esses recortes, né, e sem contar o seguinte, tudo isso possível, como inclusive quero agradecer o convite do Fábio, pela computação, né, sem a capacidade computacional que existe hoje, sem a tecnologia e a infraestrutura que existe hoje, não seria possível fazer essa transição, né. Vale lembrar, eu sou um ufanista, né, então sempre vale lembrar o Gurgel, né, Gurgel era uma pessoa visionária, dentro da sua perspectiva, ele já falava da eletrificação em 69, só que a gente não tinha infraestrutura, tinha uma questão das baterias, tinha uma série de situações que muitas vezes eram impeditivos no momento, né? Então, às vezes você pode ser uma pessoa que tem uma visão muito legal, mas nem sempre conseguir materializar aquilo devido ao momento no qual a gente vive, né? Devido a essa janela de tempo que muitas vezes acaba interferindo aí na forma como a gente pensa, vive e trabalha. Bem, aqui tem meus contatos, depois quem quiser passar lá, o Fábio já fez uma boa introdução. Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de dizer que eu gosto de aprender de tudo um pouco, e eu sempre entendo que existe espaço para a gente aprender um pouquinho mais. Por exemplo, agora eu estou numa atuada com 6 empresas diferentes agora no começo do ano, né? Uma que faz polpa no norte do Paraná, uma sucroalcooleira que trabalha muito projetos de usina, plantação ali na região de Goiás, Goianésia, Minas Gerais, Santa Vitória, uma outra agora de papel, a Bracel. E é legal que a gente vai vendo como o mercado brasileiro é dinâmico e o quanto que a gente ainda precisa observar e fortalecer as nossas indústrias de forma geral no Brasil, né? O quanto que a gente precisa entender que o desempenho global ele está aumentando cada vez mais, e se a gente não se preparar, e aí o Vale do Itajaí, todas as regiões no Brasil não se equiparem do ponto de vista de, poxa, a gente precisa desempenhar a nível global, a gente fica para trás na história, porque a gente tem Shenzhen lá na China com um caminhão de dinheiro vivendo um futuro que é uma coisa muito doida. A gente tem diversas organizações que já estão vivendo o futuro. Então tem uma questão aí muito importante, que é como que a gente consegue pegar e se equiparar a essas organizações. Aqui tem um pouco dessas empresas aí, né? São mais de 200 empresas em todos os segmentos. A única coisa que eu não atendi ainda é telecom, né? Mas todos os segmentos da economia, desde usina nuclear,
agrícola, empresas de alta tecnologia. É legal que a gente vai vendo o que funciona numa, o que não funciona na outra, e inclusive esses saltos, né? Porque uma empresa que hoje está faturando 100 milhões é diferente de uma empresa que fatura 500, que é diferente de uma empresa que fatura 3 bi, que é diferente de uma que fatura 10 bi. Né? Então, para cada empresa, eu tenho um nível de maturidade, um nível de competência que eu preciso estabelecer. Só que para a gente crescer num jogo que está muito propício para a gente, porque o dólar hoje está hipervalorizado, né? A gente precisa ter a competência para poder lutar nessas searas todas. E aí, um dos aquecimentos que eu gosto sempre de começar, né? O Einstein falava, né, que os problemas que a gente está passando hoje, eles não vão conseguir ser enfrentados no mesmo nível de desafio em que eles surgiram. O que isso quer dizer para a gente na prática? O que isso quer dizer para a gente na prática, de forma geral? Que se a gente não conseguir se preparar para o que está acontecendo, a gente vai ficar para trás. E aí isso, inclusive, é evoluir nos campos mentais, tirar barreiras que a gente acha, não vai funcionar aqui, não funciona no Brasil, não funciona aqui em Rio do Sul, não funciona no Vale do Itajaí. Por que não funciona? Tá, e se dinheiro não for restrição, e se infraestrutura não for restrição, e se a gente começar a observar alternativas às restrições que a gente tem, aí a gente começa a pensar em outros caminhos. Porque muitas vezes a gente já bloqueia situações porque a gente fala, isso não é factível. Não é factível por quê? Por exemplo, quando a gente fala em eletrificação de frota, uma das coisas, mas aonde que eu vou usar? Poxa, como é que isso vai funcionar? Porque as nossas rodovias... Até porque é o seguinte, a gente olha algumas coisas, por exemplo, Free Flow, né, que é uma coisa que está muito forte, está entrando agora em várias rodovias, muito forte aqui no Brasil, que é uma mudança de estrutura muito grande, né, que é aquele pedágio que cobra por quilômetro rodado. E é um formato que já funciona nos Estados Unidos há muito tempo. Chegou e vai ser o padrão, porque as concessionárias estão acabando pouco a pouco com os guichês. Ou seja, a gente começa a buscar novos patamares de desempenho. Você imagina o custo de você ter uma praça de pedágio, você tem que manter a infraestrutura daquilo, você tem uma logística, por exemplo, ainda tem tubo pneumático, para você pegar o dinheiro, que as pessoas, quem paga em dinheiro, você recebe o dinheiro do pedágio, coloca depois de um tempo num tubo pneumático que vai para uma central, que fica ali do lado, que faz essa guarda do dinheiro. Quando agora algumas praças de pedágio já estão aceitando cartão de crédito, muitas delas já têm aqueles sistemas automáticos, Connect Car, sem parar. E com o Free Flow, você acaba com a praça de pedágio. Assim, eu faço leitura OCR da placa, novamente computação, né? Eu preciso ter uma tecnologia que viabilize meu negócio. Quando a gente começou 15 anos atrás com sem parar essas coisas, era RFID. Hoje, quando a gente para pensar, é OCR, que é uma tecnologia, a gente usa desde a época dos scanners, isso tem bastante tempo, essa questão do OCR para leitura de placa, e também as tags com RFID nesses pórticos, né, que é o nome que é dado àquilo, de leitura. Agora a Dutra, que é uma das principais rodovias aqui de São Paulo, já está adotando isso, e tem rodovias que já usam isso faz tempo, né, que você cobra o quilômetro rodado. Na Dutra, se eu não estiver enganado, acho que é 15 centavos o quilômetro rodado. E é uma mudança que no final do dia, a gente fala de aspectos comportamentais, ou seja, as pessoas cada vez andam com menos dinheiro. Para pensar, quanto que a gente paga de cartão de crédito, como que a gente usa Pix, como que o dinheiro, e aí é um caminho sem fim, né? A gente está indo agora para o Drex, né? O real digital, como que a gente está desmaterializando as coisas. Algumas coisas não tem como, porque a gente vive ainda no mundo físico. Então o carro, a mobilidade, muitas coisas precisam, mas muitas coisas a gente desmaterializou, né? Quando a gente para pensar no celular, quanto que o celular, câmeras fotográficas, quantas coisas a gente foi tirando do nosso dia a dia. Claro, uma câmera, por exemplo, igual essa daqui, ainda tem uma diferença quando você usa uma câmera dessa, na qualidade de captação. Mas o uso dela se torna cada vez menos necessário. Então, até mesmo do ponto de vista de computação, a gente está chegando em paradigmas quando a gente pensa hoje na computação quântica, na telecomunicação, utilizando computação quântica, que agora a gente está falando em usar a infraestrutura de fibra ótica com outro patamar de comunicação. Eu preciso agora lembrar o nome mas os experimentos já estão mostrando que é viável a gente fazer comunicação de computação quântica dentro da infraestrutura existente de fibra ótica num patamar de velocidade absurdo.
Então, vários paradigmas, por exemplo, eu que era da época do cabo coaxial, o professor Fábio também, que lembra de infraestruturas muito mais antigas, é um outro paradigma vigente. A gente precisa começar a romper essas coisas, né? E aí é uma discussão bastante profunda de como é que a gente joga esse jogo. Quando a gente fala de futuro, eu não quero ser a mãe de Ná aqui do palpite, mas também não quero ser pego de surpresa dizendo aqui acontece um milagre. Tem vários sinais que começam a mostrar para a gente para onde a gente está indo dentro dessa perspectiva, né? Então, para onde, o que a gente pode fazer? E aí o exercício que eu gosto sempre de pensar é se a gente estivesse pegando o carro do De Volta para o Futuro, que já foi, né? Foi em 2015, era o futuro que eles iam, 21 de outubro de 2015, mas pensar, né, por exemplo, o que está funcionando hoje e o que vai continuar dando certo daqui numa janela de 10 anos. Então imagine Rio do Sul daqui a 10 anos, como é que vai ser Rio do Sul? Certamente Rio do Sul de 2025 é muito diferente de Rio do Sul de 2015. O Vale do Itajaí de 2020 e 2025 é muito diferente de 2015 e que vai ser outro Vale do Itajaí em 2035. Então pensar nesses exercícios é importante para pensar como que vai se dar a infraestrutura dessa cidade, que tipo de organizações serão necessárias, que oportunidades de negócio surgem aqui e a nível global, que oportunidades de negócio não estão sendo atendidas que a gente no Brasil pode atender. Puxa a cadeira e estender. Em todos os segmentos, né? E aí aquela pergunta, o quanto que a gente está se preparando, porque o futuro é uma questão de preparo. A oportunidade aparece. Se a empresa está preparada, ela consegue surfar. Se ela está preparada, ela vê o cavalo passando selado e já foi. Agora, para aquela organização que está preparada, mesmo organizações que estão preparadas, a Tok Stock era uma empresa que estava preparada para o digital quando veio a pandemia e não conseguiu surfar a onda. E está quase quebrado, os fundadores tiveram que voltar para a Tok Stock. É um negócio super delicado. E outras empresas souberam surfar. Se a gente pegar Mercado Livre, hoje todo mundo fala, pô, Mercado Livre é um player logístico, Mercado Livre é um banco, Mercado Livre é um marketplace, ele virou um negócio gigantesco. E a Amazon, que estava preparada na janela, na América Latina, em especial no mercado Brasil, não surfou tanto quanto poderia ter surfado essa onda. Os argentinos surfaram melhor do que a gente. E aí você fala, tá, Yuri, mas por que eu preciso me importar com isso? Isso aqui foi um vídeo que eu passei para a turma do ITL. Tem um MBA que é bancado pelo Conselho Nacional de Transportes, eu sou um dos professores lá, é uma turma com 70 pessoas de toda a indústria de transportes. Então a gente tem rodoviário, aéreo, então do aéreo tem todos os executivos de diretoria de marketing, né? Tem pessoal da Latam, da Gol, da Azul, tem pessoal da Rumo, pessoal da CPTM, que é a companhia de transportes, pessoal da área de transportes da CPTM, né? Que é a companhia de transportes aqui, de trens aqui de São Paulo. Viu esse vídeo, que é um vídeo que eu vou passar para vocês, o pessoal falou, como assim? Um trem que não tem trilho, você tá louco? Um trem que tem pneu, você tá maluco? Isso já é o futuro em Shenzhen. Shenzhen já roda há um ano um trem no meio da rua, no meio das avenidas. Você fala, poxa, mas como isso aconteceu? É o que tá rolando hoje. A gente precisa começar a olhar principalmente para o mercado China para ver o que está acontecendo. Eu não diria nem tanto Estados Unidos. A gente olha para os Estados Unidos, para coisas que estão acontecendo lá. A Europa está cada vez inovando menos assim, em infraestrutura, os avanços que no começo do século, o Brasil, a gente olhava muito para a França, Reino Unido, hoje já não são tão mais protagonistas. Israel ainda tem bastante coisa que traz de segurança, infraestrutura, né? As universidades lá, muito por causa até dos conflitos, né? Então, a indústria bélica e os conflitos, eles são propulsores de inovação e tecnologias. Então a gente tem que olhar para países em conflito, geralmente eles investem muito em tecnologia e surgem muitas inovações, mas a gente precisa olhar para isso, porque já está acontecendo. E aí a gente começa a discutir o futuro da mobilidade, então assim, como a gente se move no futuro, ou como que essa mobilidade é posta dentro de um contexto que a gente repensa as necessidades de uma geração que está mudando. Né? Então, quando a gente para pensar, inclusive, o fator geracional é preponderante nisso. Hoje a gente tem uma mudança de comportamento muito importante. A gente está tendo redução das famílias, então a gente tem uma redução cada vez mais de filhos por unidades familiares. Né? Então, antigamente, década de 70, você tinha famílias que a média eram 6 filhos por mulher. Hoje a gente está falando em 1,8, que a gente quer dizer o seguinte, as populações estão reduzindo. Uma vez que eu tenho população reduzindo, isso afeta a minha mobilidade. Tem cidades que estão expandindo, né? Eu estava numa cidadezinha
agora no final de semana aqui no interior de São Paulo, chama de Vinolândia, que a cidade quase duplicou de tamanho. Ao mesmo tempo, a gente tem cidades que estão desaparecendo. Na própria Itália, mesmo cidades, vilarejos que o governo fica desesperado porque ele precisa de habitantes, porque as populações pequenas estão desaparecendo, cidades que estão encolhendo porque a natalidade está diminuindo. Uma geração que chega que tem uma outra visão de mundo, que cuida mais do bem-estar, que consome bebida alcoólica muito menos. A gente está falando aí no mercado que é 1/4 do que era consumido por outras gerações, ou seja, algumas indústrias, por exemplo, das bebidas, é uma indústria que certamente no futuro vai enfrentar problemas sérios, porque o comportamento dessa geração mudou. É uma geração que não gosta de ficar até tarde, que repensa muitas coisas entre o ter, o comprar ou usar. Aí você fala, aqui para o Vale do Itajaí isso não vale, talvez aqui para Rio do Sul não valha, essa presunção, essa premissa. Aí a gente tem que observar pouco a pouco cada região, cada localidade. Mas são macro tendências de comportamento que ocorrem não só no Brasil, mas a nível global, que a gente tem que identificar. Ou seja, a partir do momento que a geração muda, agora a gente está chegando em outra geração, né? Estamos saindo da alfa para, eu não sei se é a beta, mas tem uma nova geração agora chegando, exatamente agora em 2025, é uma geração que já nasce com a IA como padrão. Ou seja, para ela, a IA sempre existiu, ela vai nascer no mundo em que a IA dá as respostas para ela, que é muito diferente da outra geração. Então, cada recorte geracional também vai entendendo o mundo de uma forma muito diferente do que outras gerações. Eu que sou um migrante, né, que vi fax, pager, telex e outras coisas, você vai vendo aquilo como uma tecnologia. Para eles, não, isso é um mundo já existente, né? Não consegue imaginar um mundo sem isso. A questão toda é que essa mudança ela sempre foi direcionada pela computação, e a gente sai do físico, do analógico, tá até falando com o Fábio, né? O quanto que a gente, agendas, papel, né? O quanto que a gente. Eu ainda sou uma pessoa que gosta muito do papel, né? Livro, essas coisas, ainda gosto muito do físico, você pegar, ler, você conseguir ter essa materialidade. Mas a digitalização é uma coisa que ela vem, não tem como. A própria Garmin mesmo, que foi para o GPS e hoje está se reinventando com os relógios, dispositivos vestíveis, né? Essa é uma questão muito forte. E até mesmo o próprio Waze, né? Poxa, o quanto que muda a mobilidade quando a gente precisava fazer um planejamento, que você vivia num mundo totalmente analógico, você ia usar um mapa de ruas, um guia de mapa, você precisava se planejar, você precisava entender melhor a cidade. Hoje não, você fica entre o veículo, né? E olhando para o lado ali na sua central multimídia para ver o que você vai fazer. E nem com uma informação estática, porque o que acontece é que na época do GPS e dos guias de ruas, você tinha uma visão muito estática, e hoje não, você tem dados em tempo real que vão fazendo uma roteirização. Aliás, aí se a gente falar, poxa, isso é padrão, eu estou rodando projetos numa usina sucroalcooleira e numa usina de celulose e papel, exatamente falando sobre roteirização de abastecimento de frota, e que é um projeto que aplicado nas unidades gera um retorno de 15 milhões de reais, porque isso hoje não é feito. E aí o que acontece é que você vai abastecer as colhedoras a cada, hoje é em 60% do nível de combustível disparado um alerta, o pessoal vai lá da torre de controle e fala, galera, vai lá abastecer. Aí tem que atravessar o comboio, só que isso não é feito com roteirização. Como não é feito com roteirização, o que acontece é que você tem uma ineficiência no processo. Uma vez que você traz uma roteirização mais inteligente, você otimiza o nível de abastecimento dessas colhedoras e dos equipamentos agrícolas, você consegue ter uma melhor otimização, não só do custo do diesel que você vai diminuir, mas como também utilização de ativos. Você precisa de menos comboios de abastecimento e manutenção. Então, cada vez mais, a indústria 4.0, ela chega no agro, ela vai chegando em todas as indústrias. E é uma questão que, assim, se eu não fizer isso, eu diminuo meu nível de competitividade, porque meu concorrente está fazendo. Então, acaba se tornando um jogo que cada vez a gente tem uma barreira maior dos pequenos e eu tenho um estabelecimento maior de grandes grupos, porque esse tipo de tecnologia está disponível para grandes grupos. E aí, exatamente, é como é que a gente pensa. E aí, qual que é a alternativa que eu vejo para pequenos grupos, pequenos produtores? As cooperativas, que é uma resposta que no sul do Brasil sempre se deu muito bem, né? Eu acredito muito no modelo cooperativista. Então, as cooperativas é uma das formas que a gente consegue pegar e permitir que pequenos e médios produtores consigam estabelecer-se no nível de competição próximo a isso. Quando a gente fala de futuro e de mobilidade, de computação, a gente tem que começar a pensar exatamente nisso, né? Poxa, o quanto que coisas que parecem absurdas
talvez não sejam tão absurdas, né? O quanto que a gente pode imaginar um futuro, por exemplo, será que a computação quântica ela vai estar disponível para o usuário final? Tem gente que fala, é absurdo, eu acho que não. É muito forte dizer isso, né? Porque a gente fala que não, considerando os métodos existentes, considerando a nossa mentalidade vigente. Aí a gente volta lá para aquela primeira frase, né? Poxa, beleza, hoje eu preciso de um ambiente a menos 250 graus Celsius, hoje eu tenho uma questão muito específica que a gente ainda não sabe nem muito bem as utilizações da quântica, mas é hoje. A gente tem uma curva de aprendizado nessa tecnologia, e como tudo, é só imaginar como é que era armazenamento na década de 60. Só imaginar o que era computação na época do Olerite. E olha a computação hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não ficar muito com, às vezes, a nossa leitura temporal muito travada em passado ou presente. Por quê? Pode ser que sejam coisas que sejam bastante factíveis num futuro próximo para a gente não ficar tão assustado. Falar, isso nunca vai acontecer, será? Então, a gente tem que considerar exatamente essas janelas de tempo, entendendo essa visão e para onde os governos estão indo, para onde as grandes organizações estão olhando. Entender que também podem ter erros nisso. É igual quando a gente fala na realidade virtual, né, o quanto que, por exemplo, a gente fala metaverso, que foi uma coisa que flopou, que não deu certo, né? Quanto que essas tecnologias também podem morrer com o passar do tempo e mesmo com um caminhão de dinheiro igual a Meta investindo, não foi para frente, né? Então a gente tem que entender que algumas coisas vêm, vão, desaparecem, né, que são os FEDs, né, são mudanças de comportamento muito rápidas, mas que não se estabelecem. Existem essas tendências que a gente fala numa janela de 5 anos, que são coisas que vêm, mas que com o tempo elas vão desaparecendo. E aquilo que para sempre vai funcionar porque é um clássico, porque é algo que é atemporal, é algo que você nunca vai errar tendo aquela escolha, que é a escolha segura. Né? Então tem empresas, e aí se a gente olhar a mobilidade, quando a gente pensa na mobilidade especificamente veicular, a gente percebe essa mudança, né? Poxa, o que vem e desaparece, o que vem para ficar, o que é o clássico, por exemplo, veículos a combustão são clássicos, veículos a diesel, veículos flex, eu não vejo isso desaparecer, é algo que vai se manter devido ao uso de caso. Agora, a eletrificação é algo que a gente tem que observar porque a barreira está muito na autonomia. A partir do momento que a gente melhora a infraestrutura e melhora a autonomia, e as baterias estão aumentando, se a gente pegar para o Nissan Leaf, a autonomia era muito baixa. Você pega os outros veículos que estão chegando, novos tipos de bateria usando prata. Essa questão da autonomia é uma questão que cada vez mais... Por que os veículos usados, né, elétricos, o preço baixa tanto? Porque a autonomia deles é muito diferente dos novos veículos. Né, e isso... Novamente, aquela curva de aprendizado, é a curva de tração das empresas. Elas vão aprendendo, vão trazendo novas tecnologias, a autonomia vai aumentando, pouco a pouco a gente vai tendo nível de autonomia também nos veículos aumentando, tecnologia embarcada aumentando muito forte, né, visão computacional, a gente vai chegando em outros paradigmas até chegar no nível 5 de automação. Como que a gente faz isso? Você fala, poxa, Yuri, eu quero ter pelo menos alguma ideia de como é que você chega nesse resultado. Existem alguns formatos para a gente chegar nessas caixas de ferramentas, né? Primeira pesquisa de mesa, que é o que a gente faz aqui da Desk Research, é você pesquisar e estar em contato não só com pesquisas científicas que estão acontecendo de fronteira ao redor do mundo, MIT, o que o MIT Media Lab está fazendo, o que a Hebrew University está fazendo lá em Israel, o que algumas universidades na China estão fazendo, onde que as pesquisas estão sendo direcionadas. Porque o governo chinês, por exemplo, está colocando um caminhão de dinheiro em pesquisa para poder pegar semicondutores, para onde que a briga dos semicondutores estão indo, né? Aonde que a Nvidia está colocando dinheiro, aonde que os ventures de grandes empresas, né, capital de risco de grandes empresas de tecnologia estão colocando dinheiro. É um caminho interessante e a gente consegue fazer com pesquisas bem definidas no Google, né, ele já consegue te direcionar para coisas muito legais. Né? O meu Google já está treinado, poxa, ele já me recomenda notícias e portais super interessantes. Por isso que a gente tem que treinar o que a gente busca. Se você busca porcaria na internet, você vai ter porcaria no teu algoritmo. Você vai treinando o teu algoritmo lá para pesquisas que são interessantes, ele vai te trazendo boas informações. Análise da concorrência, o que as principais empresas ao redor do mundo estão fazendo dentro desse segmento? Olhar também o passado ajuda, que é a análise sócio-histórica, então, olhando movimentos passados, o que aconteceu naquele setor, naquela indústria, na mobilidade, na computação, ajuda a gente a prever algumas situações. Painel com especialistas, e aí
quem são as pessoas que têm o maior destaque dentro daquela pesquisa, dentro daquele segmento, o que elas estão dizendo? Quando elas vão para eventos, o que elas estão falando nesses eventos? A gente pode acompanhar, o que o Elon Musk está falando. Não que eu seja um fã dele nem nada, eu sou bastante neutro com relação a isso, tenho críticas inclusive a ele. Mas ele, quando a gente fala da Boring Company, né, que é aquela empresa lá de transporte em tubulações, o que a gente começa a observar, o que essas pessoas estão apontando, né? É bom observar essas discussões que quer falar nesses eventos. E observar o consumidor, né? Qual que é a realidade do usuário, o que essas pessoas querem, para onde que as gerações estão apontando, né? Não só passadas, porque as passadas a gente já consegue saber padrão de comportamento, mas o que as novas gerações estão trazendo para a mesa. E não é criticar, é o que é. Porque às vezes tem gente que fala, é uma análise imparcial, entendendo que é um novo formato, é um novo jeito de viver, um formato de vida diferente, e que tem um comportamento diferente, tem um entendimento diferente do mundo, e eu preciso entender como que esse comportamento afeta as indústrias, como esse comportamento afeta as empresas, né, e como que as empresas precisam repensar produtos e serviços nessa linha. E aí, trazendo um pouco de análise sociohistórica, que é uma das ferramentas que eu quero trazer para essa nossa discussão. Passado. Certamente você já deve ter escutado em alguma conversa, alguma discussão, até mesmo no YouTube. Isso aqui eu escutei quando eu fui fazer alguns cursos lá em Stanford com a Jenny McConnell, com alguns futuristas do Instituto do Futuro. Uma das discussões nas grandes metrópoles, começo do século passado, era sobre a mobilidade. A gente fala, essencialmente, ou a gente tinha bondes, ou a gente tinha pequenos caminhões adaptados, que era uma espécie ainda muito primária de um ônibus, todo mundo sentava nos bancos de madeira, era quase um transporte rural precarizado, sabe? Mas essencialmente eram feitos nos cavalos, né? Até a questão do Ford popularizar, e os veículos a combustão popularizar, lembrando que eles começaram como veículos elétricos, né? O primeiro veículo, né, o Benz, Mercedes-Benz, ela quando criou o veículo começa como veículo elétrico. A gente começa falando dos cavalos. E o grande problema nessa época é que cavalo gera dejeto. Então, algumas projeções na época falavam que a gente ia ter cidades soterradas em dejetos de cavalo. Sejam a carcaça, sejam o estrume. Isso aqui é uma foto da época. Então, embora os filmes de época romantizem muito, embora a gente tenha uma visão estética muito romantizada, era horrível você conviver numa cidade que tivesse grande fluxo de cavalos em determinada via, tanto que o teatro, né, tem aquela velha frase ao redor do mundo que as pessoas desejam merda para quem vai ao teatro. Por quê? Porque você sabia que uma sessão tinha sido muito forte quando tinha muito esterco no teatro. Por quê? Quer dizer que muitas pessoas foram ao teatro. E aí por isso que essa frase até hoje é uma prática no teatro, as pessoas desejarem isso aos outros. Por quê? Se você observasse muitos restos de dejetos no teatro, imagina o cheiro disso, o odor, que coisa absurda, mas é o que era, tá? Era porque as pessoas estavam ali naquele contexto todo, vivenciando aquilo, você tinha um fluxo de pessoas muito grande dentro do teatro, né? Então, essa visão que a gente vai tendo do tempo é importante, né? Então, o grande problema era isso. O que aconteceu nessa época, quando a gente para pensar nos cavalos? A grande crise do esterco, né? Então, foi o primeiro grande evento de arquitetura e urbanismo surge pela crise do esterco, né? E aí, olhando em Londres, né? O Jornal de Londres previu que em 50 anos, e aí falando aí até 1944, as ruas de Londres teriam 3 metros de esterco, ou seja, as pessoas andariam em montanhas de esterco nas ruas de Londres. Para nossa sorte, vieram os veículos a combustão, vieram outros formatos, e isso não aconteceu, né? O metrô e outros formatos de mobilidade que diminuiu isso. Nova York é a mesma coisa, ó, quanto de esterco era depositado nas ruas de Nova York, né? Isso aqui é a Sociedade Histórica de Nova York, né? Então era estimado de 100 a 130 mil cavalos. Você imagina isso em veículos, que é a questão hoje, as cidades estão cada vez mais infernais, né? Eram 500 toneladas diárias de esterco, então era muito esterco, isso aqui era a rua não é aquela coisa dos filmes, aquela estética toda romantizada. Gibson, que é um futurista já falecido, ele falava, né, o futuro já está aqui, ele só não está distribuído, ou seja, já tem pessoas vivendo janelas possíveis, né? Poxa, o que está acontecendo em Shenzhen? O que está acontecendo em várias cidades ao redor do mundo? Tecnologias que a gente ainda talvez não tenha contato, né? Poxa, quem está pesquisando computação quântica, quem está pesquisando
telecomunicações de computação quântica, né, ligados a como que a gente trabalha com a infraestrutura, como vai ser posta a infraestrutura, segurança da computação nesses novos paradigmas, né, a própria IA que está engatinhando hoje, né, um campo que vem desde a década de 60 na computação, que está engatinhando, né, e agora a gente conseguiu um caso de uso, conseguiu, né, com Transformers lá, pelo pessoal do Google, criar uma utilização muito relevante do ponto de vista, porque não adianta nada, né? Não é só a tecnologia pela tecnologia, mas o uso da tecnologia. Igual os celulares, a gente fala, os smartphones. A Palm Top tinha essa tecnologia há muito tempo, mas a Palm, por acaso, não vingou. A agenda eletrônica também não vingou. Era uma coisa que existia, mas não é o uso intensivo, até a configuração que foi posta pelo Steve Jobs no iPhone. Né? E não que não houvessem smartphones, a IBM trouxe smartphone, a NEC tinha modelos de smartphone, a própria Nokia tinha modelos de smartphone, mas que não vingaram igual vingou pós-iPhone, pós-Samsung, pós outras empresas que pensaram no outro formato, né? Abolindo algo que pra gente era muito comum, um teclado. Nossa, o botão físico, ele é necessário. Será mesmo que ele é necessário? Né? E quem tá vivendo esse futuro ou não? Eu lembro quando eu tava fazendo um MBA há décadas atrás, um colega meu chegou com um smartphone e eu tinha um celular que eu trabalhava numa indústria automobilística muito atrasada, que você não podia nem ter celular com câmera, só tinha um modelo naquela época, isso tô falando 2007, 2008. Eu vi ele chegando com um smartphone lá, com um iPhone, eu falei, meu, que negócio é esse? Ele me mostrando que tinha GPS, um monte de coisa, e eu olhando maravilhado aquele futuro, assim, que parecia um negócio absurdo. Por quê? Porque não era algo que estava no meu dia a dia. Hoje a gente não consegue imaginar um futuro sem um smartphone, ou a vida sem um smartphone. Poxa, você ficar sem um... Aliás, é uma vida muito boa. Eu dei uma entrevista para a Época Negócios agora desse mês, e aí uma das coisas que eu estava falando é a tendência de estar por fora da tecnologia. Cada vez mais jovens estão comprando o que a gente chama de dumb phones, né? Que são celulares sem ser smart, porque as pessoas não querem estar nas redes sociais. Porque a rede social consome muito, né? Ela faz muito mal. Né, de forma geral, tem pesquisas que mostram correlações a doenças mentais versus uso intensivo de redes sociais, né? Então, tem gente que está com esse joy of missing out, né? Que a felicidade está por fora da tecnologia. Então é importante entender que o futuro chega de formas diferentes. Só fazendo uma análise sócio-histórica. A gente fala da eletrificação, mas o primeiro veículo começa como um veículo elétrico, né? Aí depois ele estreia nos Estados Unidos, olha só como é que era a estação de carregamento, como é que era o formato do veículo, né? Muito diferente. Para-brisa, quantas tecnologias foram chegando pouco a pouco para a gente, iluminação, né? E aí eles foram ganhando popularidade até que depois eles desaparecem. Mas o próprio trólebus, né? 1882 em Berlim surge o primeiro formato de trólebus pela Siemens, né? Então, que era o Electromot. Aí depois a gente vê em Paris a primeira linha oficial de trólebus, né? Aqui no Brasil em 49. Olha só a janela, demorou 1890, na verdade, que tem um erro de digitação. De 1890 demorou 60 anos quase para chegar a primeira linha aqui no Brasil, né? E que até hoje funcionam essas linhas de trólebus aqui no centro de São Paulo. Itaipu, né, em 69 do Gurgel, o primeiro protótipo aí do veículo elétrico. 74 ele apresentou no Salão do Automóvel, Itaipu elétrico, né? Então pouco a pouco a gente vai vendo essa evolução. Aí o formato do Itaipu elétrico, mas no formato utilitário, que era utilizado pela usina de Itaipu, né? Por isso esse nome, Itaipu, sempre patrocinando a tecnologia. Inclusive ela usou várias, ela sempre gosta de usar veículos elétricos, está muito próxima disso, né? O Zoe, ela tinha uma frota lá de Zoes da Renault. Mas nem sempre o pioneiro é o primeiro, né? Se a gente já viu lá que começou com o elétrico, teve o Firebird, veículo autônomo, Vamor, a gente teve várias iniciativas que trouxeram aprendizados, né? Trouxeram patentes, trouxeram inteligência, né? Curvas de aprendizado, mas não necessariamente foram o que ficou estabelecido, né? Vamos falar um pouquinho de presente. Aí a gente fala, essas coisas são meio absurdas, mas já tá. Rio do Sul já tem um monte de veículo elétrico. Se a gente andar no centro, o que eu vi de BYD aí não tá escrito. Então já chegou, não é que vai chegar. Se funciona ou não, se tem problemas ou não, se o caso de uso é específico é outra coisa. Se atende ou não as pessoas, porque é uma mudança de comportamento. Funciona para públicos específicos, dá certo para públicos específicos, é aquilo. Eu preciso entender a ferramenta que eu estou usando. É igual quem compra uma RAM. Às vezes eu tenho um vizinho aqui no condomínio que ele comprou uma RAM enorme. Aquilo não para nem em vaga de shopping. Acho legal? Acho. É legal, um carro enorme. Agora, será que para o uso no Brasil, por exemplo, para o uso diário, para o meu uso não funcionaria? Se eu andar em São Paulo, eu não tenho condição de andar com um carro daquele. O meu uso não atende.
E a mesma coisa um carro minúsculo. Se ela comprasse um Smart, que é um carro também não me atende. Então eu preciso entender o veículo, e aí a mesma coisa, vou usar veículo eletrificado, vou usar um veículo, em que questões funcionam? Ou mesmo veículos, quando eu começo a colocar camadas, né, de veículos que têm automação, né, níveis de automação, o quanto que aquilo é atendido ou não, considerando a nossa infraestrutura. É um pouco do exercício do Black Mirror, né? Então, entre o nível sem automação até o nível automação total, a gente precisa entender que existem questões de infraestrutura que acabam pegando bastante para a gente que está aqui na América Latina, né? Eu acho que é um caminho sem fim. Por quê? Porque a computação ela vai, por meio de visão computacional e outras questões, ser o novo padrão, porque não faz sentido o quanto que a gente perde não só de dinheiro, mas de vidas, dado o acidente de trânsito. 94% dos acidentes de trânsito são por falha humana. Ou seja, o maior problema não está no veículo em si, é 6%. O problema está na condução do veículo. A partir do momento que essa condução é feita por um algoritmo, ele não tem fadiga, ele não fica embriagado. Ele pode ter um erro de parâmetro? Pode. Ele pode ter um erro de contexto que guie ele a uma situação ambígua que não foi estudada. Pode ser que chegue, sim, pode ser que tenha questões de segurança mesmo, de cibersegurança, mas certamente é muito mais seguro e a gente vai diminuir muito a mortalidade no trânsito se a gente tirar o fator humano. Né? Ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma senhora que estava dirigindo aqui no interior de São Paulo, que ela conseguiu, não virou o volante de forma adequada, e o veículo tinha vários níveis de automação, que era um Honda Swift, que tem aquele Safety Sense da Honda. Ela conseguiu entrar dentro de um prédio. Ela teve essa proeza, essa senhora, de entrar dentro de um prédio. Falou, meu Deus do céu. Então, o problema está no motorista. A partir do momento que a gente tira o motorista da equação, e aí quando a gente fala, tem outras questões sociais, né? A gente tem 60 milhões de caminhoneiros no mundo inteiro. Né? A partir do momento que eu coloque e é uma transição, né? Não é que vai acontecer daqui para agora, mas é algo que eu acredito que vai acontecer. Não tem por que um governo não migrar para uma questão de automação, uma vez que é muito mais seguro, que você deixa de perder pessoas por causa disso, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem desafios de infraestrutura consideráveis no Brasil. Vamos ver se agora vai. Com os postes. Além dos outros veículos, cuidar com os outros veículos, tem que tomar cuidado também com os postes. Ô, Paulo, completa. Eu estou vendo da imagem, tem poste no meio da rua, bom dia. Exatamente, Bruno Peruca. Muito bom dia para você, bom dia a todos. O que acontece então? Isso é a cidade de Brochê, na região Vale do Caí, aqui no Rio Grande do Sul. Os moradores vinham pedindo por esse asfalto que você viu nas imagens há 10 anos. Era uma estrada de chão batido. O asfalto foi colocado, só que os postes de luz ficaram ou no meio desse asfalto ou muito perto. Por isso, os motoristas precisam até mesmo andar na contramão para desviar dos postes. São pelo menos 7 em um trecho de mais ou menos 1 quilômetro. O que a prefeitura da cidade disse? Que o asfalto estava sendo pedido há muito tempo pelos moradores e por isso precisava ser colocado. Era uma questão quase que urgente. Só que a concessionária de energia elétrica não retirou os postes. Demorou muito para isso. Então o asfalto foi colocado mesmo com eles ali. A nossa produção entrou em contato com a concessionária de energia elétrica e ainda está esperando uma resposta, Peruca. Olha, viu, Aí aquela questão de leste a oeste, norte a sul, né? No Brasil vão tendo casos que vão do sul do Brasil. Aí você vê, a gente pode fazer melhor? Pode, porque a gente conseguiu evoluir também nessa questão do poste. Cadê aqui? Porque em 2022, isso foi 2017. 5 anos depois, no Espírito Santo, a gente fez, ao invés de 7, 8, fez acho que 16 postes. Então, é absurdo. Você fala, pô, Yuri, a gente tá falando de futuro tão relevante, mudanças, e ao mesmo tempo a gente olha para a infraestrutura e a gente vê essas coisas absurdas que acontecem no Brasil. Poste na calçada, tudo bem, é normal, você vê. Agora, e poste no meio da estrada, você já viu? Não é postes, não é 1, 2, 3, 4. Vamos ver essa história. Lá em Presidente Kennedy, no interior do Espírito Santo, tem. Só nessa rodovia são 16. No ano passado, o prefeito anunciou várias obras nas estradas vicinais para ampliação e pavimentação. Estamos aqui no trecho de água pretinha, junto com o secretário de obra, o engenheiro responsável pela obra, onde vai ser realizado 2 obras importantes. Só que durante a obra de 7 milhões de reais, a concessionária de energia não retirou os postes, e aí o asfalto foi colocado assim mesmo. A rodovia não foi inaugurada, mas a prefeitura diz que ela está liberada para isso.
mesmo com os postes no meio da pista. Olha isso. Isso é normal, bem eles estão fora do grupo. A prefeitura disse que enfrenta dificuldades para resolver o problema, porque já pediu à concessionária EDP que faça a redução dos postes, mas que ela não enviou o boleto para o pagamento do serviço e não deu prazo para que isso seja realizado. Aí se a gente começa a pensar e fala, poxa, legal, a gente está falando de um futuro interessantíssimo, mas a gente está vendo ao mesmo ponto problemas de infraestrutura, sim, né? Ciclofaixa no meio de estradas, né? Tem toda essa polêmica aí que é um pouco do Brasil. Então, primeira coisa, e é uma premissa, a gente não está preparado para todas as questões que estão fora de controle, que é o que a gente pode chamar de inesperado no mundo real, né? E aí a gente tem que começar a olhar um pouco do que está rolando hoje. O que empresas estão trabalhando, e não é de hoje, né? Já é de algum tempo. A NVIDIA, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, tem um projeto que ela tem coparticipação, que é o ZOX, que é de um veículo autônomo que já tem quase 11 anos. O próprio Google com o Waymo, né, que está desde 2009, indo aí para 16 anos de projeto do veículo autônomo, em testes. Claro, pessoal, é um caminhão de aprendizado. Vale lembrar, IA vem desde a década de 50, 60, olha, agora que a gente está conseguindo ter um produto escalável, que tem utilização da população, que tá toda essa, né, que criou todo esse frisson de aí 2021, 22, né, e, ó, do Transformer até o chat GPT da OpenAI, a gente ainda falou de uma janela que era 17, 18, até isso se tornar de fato um produto escalável, que funcionasse, que tivesse, né, tem todo um caminho aí, né, então a mesma coisa os veículos autônomos, né? É uma curva de aprendizado que as empresas estão investindo toneladas de dinheiro para conseguir chegar nisso. A Voyage Cruise, então, não é uma, não é duas, são dezenas e centenas, na verdade, de empresas dentro desse ecossistema que estão trabalhando com protótipos e pilotos de conceito. A NVIDIA tem a participação com a Waybe, que é uma empresa focada em veículos de grande porte, em caminhões, e como que vai ser esse veículo de forma geral, trabalhando, né, no dia a dia. Aí você imagina lá os 60 milhões de caminhoneiros, né? É um pouco sobre isso. This mission is really to deliver self-driving vehicles at scale in the world. And we are doing this with a groundbreaking generative AI approach, but it's much more scalable than anything we have seen in the industry today. Olha lá, ó, reconstruções de objetos, simulação com LiDAR, né, que hoje já está nos celulares, né, para scan. A gente tem várias tecnologias computacionais que permitem isso, geração de cenários, aprendizado, máquina, a simulação de câmera, tudo isso para criar um contexto que eles chamam de Waybe World, que é isso que permite essa automação de forma geral do veículo, né? NVIDIA in terms of the collaboration to really bring generative AI on the edge on our vehicles at scale. So one example where generative AI really accelerates the development. Mas é terrível esse inglês dela, vou passar porque... Mas a ideia é essa, então tem várias empresas que estão trabalhando ativamente nessa perspectiva. Não só nisso, robôs de entrega, né? Tem uma empresa colombiana, que é a Quillbot, que tem testes de conceito nos Estados Unidos e aqui, ao redor do mundo. Na Europa Oriental tem empresas utilizando isso, né? E aqui são só algumas das empresas que já fizeram testes de conceito, ó. A Coca-Cola lá na Europa, a FedEx, a própria Amazon, tem várias empresas dessas de robôs de entrega em vários formatos diferentes que estão tendo curvas de aprendizado. Quando a gente fala mesmo de drones, a própria Wing, que é uma empresa do grupo do Google lá, que é a Alphabet, né, que é a antiga Google Ventures, que tem participações nessa empresa que faz protótipos de drone, né, o Volocopter para transporte de humanos, né, desde 2012, que aí tem vários pilotos de conceito desses drones tripulados, por assim dizer, né? E aí vale lembrar que quando a gente para pensar nisso, São Paulo tem a maior frota de helicópteros da América Latina, cidade de São Paulo. A própria Força de Policial de Dubai, que em 2017, ou seja, a gente está falando em uma janela de 8 anos, eles já usavam esses drones tripulados.
Claro que aqui é um pouco assustador, né? Mas eles estão anos-luz na frente. O Iheng 184, que já teve até no Brasil já alguns formatos, não foi comercializado, né? Ninguém topou comprar. Mas é um drone que ele tem uma autonomia de 30 minutos tripulado, né? E já está disponível para comercialização, né? O próprio Embraer X, né, que já está em testes, que já foi feita até matéria no próprio Fantástico falando desses veículos nos eVTOLs, né? Já está disponível aí. O eVTOL já é uma realidade. E aí a gente está vendo que são vários caminhos que começam a mostrar sinais de transformação e mudança na forma como a gente se transporta, né? E aí você fala, poxa, mas isso está distante. Tá e não tá, né? A gente fala, o futuro chega, mas não chega igual para todo mundo. O presidente da Ferrari falou, olha, eu não vou ter veículo autônomo, não faz sentido eu ter veículo autônomo. Não faz, para que eu vou ter um veículo autônomo? Quem compra uma Ferrari quer dirigir o carro sem sensores, a pessoa quer sentir o veículo. Então depende para quem. E aí, de fato, é o que ele fala, ó, quem vai gastar centenas de milhares de dólares ou milhões de reais para dirigir um veículo, você não vai dirigir, porque a partir do momento que você tem vários sensores, várias tecnologias embarcadas, é igual o carro com hadas. Pô, eu tava agora na estrada, o carro te mantém na faixa, o carro vai vendo o sensor da frente, vai brecando, acelerando sozinho. Você dirige cada vez menos, mas quem compra uma Ferrari, quem compra um carro esportivo, quer ter a sensação do controle do veículo. E aí ele fala, o valor do homem, do humano no centro é fundamental. Então depende do para quem. O futuro ele chega diferente para as pessoas. Então dificilmente a gente vai ver uma Ferrari com direção autônoma. A não ser que seja um SUV, que seja um outro produto, um outro perfil de público. Mas a Ferrari esportiva não faz sentido você ter esse carro. E aí a gente começa a olhar, a gente falou do presente, né, do passado, do presente, um pouco do futuro. A gente olha os Jetsons e aí parece algo muito do dia a dia, já não parece algo distante, igual parecia décadas atrás, né? Aí começando pela questão do Elon Musk, né, do foguete que dá ré, né? Hoje a gente tem foguete que dá ré e uma das apostas dele forte é o transporte a vácuo, né? The Boring Company rodando pilotos de conceito já em Las Vegas, em alguns outros locais, inclusive discussões de transporte a vácuo entre Estados Unidos e Inglaterra, né? Que seria uma viagem muito mais rápida. Então a gente tem que observar para onde está indo isso. Sou cético? Não, eu sou uma pessoa que gosta de acompanhar. Né? Pode ser que surja algum breakthrough tecnológico e que de fato seja um dos modais adicionais que vem aí para o nosso futuro. Não só eles, a própria China, com a China Aerospace Science and Industry Corporation, que também tem projetos ligados a transporte a vácuo. Né? São novas modalidades aí que a gente tem que observar. A própria Airbus com a Boeing, com aviões autônomos. Né? Então imagina um avião autônomo, o quanto que ele vai reduzir de acidentes. Por exemplo, teve um acidente agora recente em Ubatuba do avião que caiu. Certamente um avião autônomo com os parâmetros ele vai saber, poxa, ó, essa pista eu preciso pousar de outro formato porque a extensão da pista não vai dar para esse avião. Então vai ser mais seguro de forma geral, né? Salvo erros de parâmetros, salvo erros de instrução, que aí novamente a gente acaba caindo no humano. Não é um problema da máquina, não é um problema do processo, acaba sendo erro humano. Navios e submarinos autônomos, Leidos, Rolls-Royce, ou seja, para vários modais isso está chegando de forma geral. E o próprio trem sem trilhos, né, que é uma coisa que já está rodando. A China lançou em janeiro de 2024 o primeiro trem sem trilhos no mundo. O veículo, desenvolvido pela CRRC Corporation, é considerado uma inovação no transporte urbano, pois oferece maior flexibilidade e capacidade de adaptação a diferentes tipos de terreno e condições climáticas. Ele é elétrico e tem 32 metros de comprimento e pode transportar até 300 passageiros atingindo uma velocidade máxima de 60 km por hora. O veículo é equipado com rodas de borracha com núcleo de plástico, que permitem que ele se mova sobre uma superfície plana ou irregular. O trem sem trilhos é controlado por um sistema de inteligência artificial que usa sensores para evitar colisões e outros obstáculos. O veículo também é equipado com um sistema de comunicação que permite que ele se comunique com outros veículos e infraestruturas urbanas. A China planeja testar o trem sem trilhos em diferentes cidades do país. A empresa acredita que o veículo tem potencial para revolucionar o transporte urbano, pois oferece uma solução mais eficiente e sustentável para o deslocamento de pessoas nas cidades. Então a gente começa a ver, por essa perspectiva, futuro chegando. Entrega por drones. Ah, mas está distante, já está acontecendo. Tirar o poder da inteligência artificial para
criar um site com todas as funcionalidades empresariais. Shenzhen é uma cidade que é um dos vales do silício da China, exemplo onde até onde chega a modernidade aqui e a tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente vai ver como é que é feita uma entrega de comida por drone. É uma empresa que chama Meituan. Tem isso também em algumas outras cidades. A gente está aqui nesse ponto de drones no prédio, que é um dos aeroportos da Meituan. Ele tem um aplicativo que é aqui o Meituan, e você pode escolher fazer o pedido por drones. E aqui tem um drone aqui, ó. Aí a gente clica no drone. Tem uma ideia aqui, né, gente? O chinês está bem precário, para não dizer que é um assistente, escolher alguma comida aqui pra gente. Agora a gente vai esperar que um entregador que vai pegar a comida no restaurante. Vai passar aqui com alguém, porque eles têm muito tempo. O limite de tempo precisa ser 10 minutos até pegar a comida, trazer para casa. Se ele estoura o tempo, ele pode ser punido, pode estourar mais frequência e tem que voltar no entregamento, seguramente talvez eles descontem de salário. Bom, mas aí ele vai chegar aqui correndo, a entrega é super rápida e comparada com uma entrega normal feita no chão, né, ela é, em média, 15 minutos mais rápida. Bom, agora eu vou pegar a comida. Boxes, agora eu dobro a caixa, peraí. Agora eu posso Ou seja, só para a gente entender como é que é esse caso de uso. Então, no futuro, a gente está discutindo exatamente isso. Para quem está em Shenzhen, isso já é a realidade, já é o presente. Para a gente é um futuro provável, não sei, será que vai ter... Aqui em Campinas já tiveram casos de teste do próprio iFood fazendo entrega por drones no shopping Guatemi. O primeiro caso que aconteceu, que foi em Santo André, da pizzaria Vero Verde, que entregou numa cobertura, que até passou no Fantástico, depois tomou um processo da ANAC, e aí é aquilo, né? O quanto que a legislação e o quanto que as questões no Brasil funcionam não. A primeira entrega feita foi uma entrega de pizza, né, da pizzaria Vero Verde em Santo André, e eu sei que a agência que fez esse caso, né, que ganhou uma baita visibilidade, inclusive tomou processo, né? Então, por isso que a gente precisa entender, né? O contexto do futuro, ele chega diferente, e a forma culturalmente como a gente está aberto ou não para isso, que as legislações permitem ou não, são diferentes, né? A própria mobilidade por aplicativo porta a porta, que é o caso do Uber, Lyft, 99, né? E diversos outros apps que tem ao redor do Brasil, né? Então a gente precisa entender esse futuro de longo prazo para pensar como a gente precisa se preparar, que habilidades a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa estudar para ser competitivo nesse futuro. Está chegando de forma geral. Isso fala do espírito do tempo, né? A gente vive numa época que é puxada, mobilidade puxada pela computação, seja a quântica, que ainda está em pesquisa, a IA, que é o campo que permite por visão computacional, aprendizado máquina, tudo que está acontecendo hoje em mobilidade é puxado pela IA. Né, o campo da IA, se não houvesse o campo de pesquisa da IA com visão computacional e todas as outras tecnologias que puxaram, a gente não teria esse grau de automação que existe hoje. Né? Sem encontrar várias outras coisas, novas gerações que estão chegando, impressoras 3D, 4D, realidade aumentada, né? Tem várias outras coisas que estão chegando, a própria mudança genética, que é o CRISPR. Então a gente precisa entender que no fundo,
significa que a gente vai ter que expandir a nossa mente para uma mentalidade digital, se a gente quiser se conectar com essa nova realidade. E digital porque a gente está chegando, porque na verdade é a mentalidade existente. A geração que chega nasce no mundo que isso já é o padrão para ela. Não é tecnologia, ela já entende que o mundo era assim quando ela chegou. A gente que viu isso acontecer fala do digital, mas, ou seja, os imigrantes, que é a gente que está chegando nesse mundo, precisa abandonar algumas coisas que travam a nossa percepção, nossas ideias. Na essência, é sobre ter humildade. Ou seja, a gente vai ter que entender que a mudança das organizações e a mudança da mentalidade é algo necessário e a gente vai ter que aprender nesse processo. E tem algumas barreiras nisso. A certeza de que sempre funcionou, a zona de segurança de, eu tenho medo, aquela ansiedade, mesmo a aversão a riscos, ou seja, a gente vai ter que tomar alguns riscos nessa jornada, o medo de errar, né? Então, eu conheci algumas pessoas que compraram carros elétricos e se arrependeram, mas eu acho que faz parte do processo, você tem que saber, funciona ou não para você. Você tem que entender teu caso de uso, é um híbrido, é um normal, não é um híbrido leve, né? E até mesmo o medo de parecer ridículo com algumas coisas. Mas no fundo, eu queria deixar como mensagem final para vocês o futuro, ele tá muito ligado ao Alvin Toffler, faleceu em 2018, outro grande futurista. Ele falava, né, o analfabeto no nosso tempo não é quem não consegue ler ou escrever, mas quem não consegue aprender, esquecer aquilo que aprendeu, que é desaprender, que é doloroso, e reaprender, que é o tal do upskilling, reskilling, né, que é a grande questão que o Fórum Econômico Mundial falou, né, a grande habilidade do futuro está o aprendizado contínuo ao longo da vida, o tal do lifelong learning, né, aprender continuamente ao longo da vida, né, o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar para o futuro que a gente deseja, então se tem uma questão a gente vai ter que aprender de forma contínua. Galera, eu adorei estar com vocês, tem meus contatos, depois quem quiser mandar mensagem, marcar no Instagram, mandar mensagem no LinkedIn, e-mail e qualquer outra forma de contato, eu fico à disposição. É sempre um prazer gigante estar falando com o Alto Vale do Itajaí, falando com o Rio do Sul, né, poder estar em contato com vocês. Eu tenho um carinho enorme pela cidade, uma cidade que eu sempre fui muito acolhido e bem tratado quando eu tive aí, uma cidade linda, de gente muito generosa, de pessoas muito bacanas, inteligentes. Vocês são aí um pessoal muito, muito diferenciado. É sempre um prazer grande poder estar presencialmente ou remoto com vocês. Agradeço o convite do professor Fábio também, parabenizo aí a FAPESC aí também pela pesquisa, que é sempre importante, a pesquisa leva a gente para o futuro. Galera, obrigado. Yuri, muito obrigado. Olha, são vários fatos históricos, achei fantástico. Depois vou te pedir, se puderes compartilhar em PDF, para que a gente disponibilize para os demais alunos. E se puder mandar o link, porque daí o nosso pessoal de edição pega sobe o vídeo lá. O link e daí sai com uma qualidade melhor esses vídeos. Mas realmente, essa ida aqui no Rio do Sul também, mas era uma árvore, mas não podia cortar a árvore e tal, né? Depois da árvore, obviamente, que eles passaram o asfalto em volta, a árvore acabou morrendo por si só. Mas ficou conhecida como a Rua do Pau do Meio. Sabe que o pessoal no popular sempre cria uma brincadeira, né? Tem uns casos, na China também teve um caso de uma senhora que ela ficou no meio de uma bifurcação de estrada. Na América Latina tem muitos casos assim. Eu tava falando isso com o pessoal que era um treinamento para BASF aqui na América Latina. E eles falaram que é muito comum isso dos postes no meio da calçada, aquela coisa. É uma coisa muito dos povos latinos isso, né? Tem os norte-americanos, os europeus, eles são um pouco mais pragmáticos nisso. Mas a gente tem uma questão muito disso, né? Poxa, a árvore. Aqui em São Paulo agora teve um caso de uma mobilização numa avenida chamada Sena Madureira, da mesma coisa. Não vamos cortar a árvore, não sei o quê. Mas a gente precisa fazer uma alteração aqui. Quantos milhares de pessoas a gente beneficia na mobilidade? Mas não, deixa a árvore no meio. Aí começa essa história. Aqui em Blumenau, a empresa de guinchos, né, a Constâncio, ela removeu uma árvore que tinha quase 200 anos, que foi plantada quando o Fritz Miller era solteiro, na antiga casa dele. Aí foi feito uma ponte com viaduto, passava por cima de 2 avenidas e do rio, né? E eles removeram a árvore 20 e poucos metros para o lado, podaram ela, e sabe que o resultado até foi melhor, a árvore veio bem,
Então é conhecida como a Ponte do Tamarindo, em Blumenau. Caramba! Não, é aquilo, né? O que a gente... Porque é importante também manter a história, né? Tem coisas que é importante a gente manter maior. Claro, aí é aquela questão do custo-benefício, né? O quanto que custa versus o que a gente acaba tendo de retorno, né? Mas foi mais assim questão social mesmo do que ambiental, porque seria mais fácil plantar 10 árvores daquela, teria um resultado melhor. Então, na tua visão, a parte de eletrificação vai continuar forte e vai misturar os dois aí até chegar um momento que uma vai sobrepor a outra. Eu tendo a achar que assim, né? O futuro ele é sempre o meio termo, né? Então, eu não tendo a achar igual o pessoal fala, vai acabar a eletrificação, não deu certo. Não, depende para quem, né? E a mesma coisa assim, que o futuro vai ser elétrico, também não acho. É sempre alguma coisa no meio termo, exatamente, Fábio. É alguma coisa no meio termo ali. Vai manter os dois. Para algumas pessoas faz muito sentido, para outras não. Para algumas empresas faz muito sentido, outras não. Irrigação no campo, por exemplo. A bomba que utiliza diesel ela é muito mais caro do que a bomba elétrica. Então, para empresas de agro, faz muito mais sentido eu ter uma bomba elétrica do que ter uma bomba a diesel. Só que eu ter a infraestrutura elétrica não é possível em todos os pontos do campo e o custo de ter uma instalação às vezes inviabiliza o custo de operação. Então, por isso que a gente acaba tendo os dois modais. Então, algumas empresas de agro elas vão ter a irrigação feita por bombas a diesel e bombas elétricas. Aí depende muito da área que eu estou de plantio, do tipo de cultura que eu estou trabalhando, né? Então, é assim, o futuro é um misto, a gente vai usar um, vai usar o outro. É verdade, porque se a gente for pensar, nas grandes cidades, você vai ter acesso aos postos de abastecimento, são distâncias menores. Mas se você pensar em dimensão Brasil, pensa no Centro-Oeste, onde você passa numa BR lá e aquela mesma fazenda continua dos dois lados da BR por 200, 300 quilômetros. Você não tem um posto de abastecimento no meio. Né? Então, lá faz mais sentido ainda o modelo antigo. Assim como foi a injeção eletrônica. Né? Quanto tempo levou para que todos os carros... contra o carburador? Mas ainda tem. A gente tem aqui como é que é? A Associação Amigos da Ferrugem. São dos carros antigos. Então... Opalas, Caravan, Fusca, Brasília, Corcel 1, Corcel 2, todos os veículos clássicos aí, super conservados que são mantidos. É isso aí, tem que coexistir tudo. Yuri, muito obrigado. Sem precisar, se tiver outros temas aí, no segundo semestre agora do ano 2025, nós vamos ter também novas palestras, se tiver alguma temática interessante, quiser sugerir, a gente leva para a coordenação de curso para aprovação deles. Pode deixar, Fábio, foi um prazer gigante estar com vocês, obrigado por tudo, um ótimo 2025 para ti e para todo mundo, prazerzão, o que puder ajudar, conta sempre comigo. Tá joia, então. Obrigadão. Um abraço, até mais. Tchau.